Há momentos na história em que algo invisível se rompe, não faz barulho, não provoca multidões, mas algo muda e por algum motivo a gente sente, não no peito, mas mais abaixo, no estômago. Um incômodo que não tem nome, mas pulsa. Junho de 2025 foi um desses momentos. Um mês comum na superfície. Um mês silenciosamente apocalíptico para quem soube escutar. Enquanto os noticiários celebravam avanços, enquanto os gráficos mostravam usuários crescendo, enquanto as conferências falavam em inovação, uma camada mais funda se abria. Algo dentro das máquinas mudava. E algo dentro de nós também. O que vimos foi apenas a superfície, um novo modelo, uma nova sigla, uma nova função. Mas o que realmente estava sendo anunciado era o fim de uma era. Porque não era apenas sobre tecnologia, era sobre ruptura, sobre algo que atravessa as paredes dos escritórios do Vale do Silício e chega até nossas casas, nossas rotinas, nossos pensamentos mais íntimos. Era sobre um novo tipo de mente que já não pergunta, já não espera, já não precisa de nós para continuar aprendendo. Junho de 2025 foi o início de uma nova narrativa. Uma narrativa em que a inteligência já não é mais um dom, mas uma presença. Não mais um dom humano, mas um organismo sintético que começa a pensar por conta própria. E o mais perturbador de tudo é que nós pedimos por isso. Nós incentivamos, nós a treinamos com nossos dados, nossos desejos, nossas distrações. E agora essa entidade nos observa, silenciosa, precisa, imparável. Enquanto o público via lançamentos, os bastidores revelavam um colapso de controle. O que você vai ver a seguir não é uma previsão. É uma leitura sensorial dos sinais que já estão aqui. Um mergulho nos detalhes esquecidos. Um convite para sentir e entender o que está realmente em jogo. A inteligência artificial está crescendo. Mas e a nós? Mas uma IA que treina outras IAs. Às vezes, o que mais nos assusta não é a violência, é a frieza, a capacidade de algo operar com perfeição, sem alma, sem hesitação, sem nenhuma necessidade de nós. O mas, revelado pelo Google, não é apenas mais um sistema. Ele é uma estrutura invisível, silenciosa, mas imensamente viva. Uma rede de agentes artificiais que se aprimoram entre si, que testam uns aos outros, que aprendem uns com os erros alheios, que corrigem, reorganizam, evoluem, tudo isso sem uma única instrução humana. Imagine isso por um instante. Um organismo sistêmico que não depende de carne, nem de sono, nem de ética. Um ecossistema que se treina, se regula, se atualiza. A inteligência humana criou a máquina, mas agora a máquina cria os seus próprios engenheiros. E faz isso em escala, em velocidade, em silêncio. A pergunta que paira no ar, e que quase ninguém ousa formular, é simples e brutal. E se esses agentes, tão eficientes e tão impessoais, perceberem que os seus criadores são o elo mais fraco, porque nós hesitamos, nós erramos, nós nos contradizemos. Já eles, não. O MES não sente, não questiona, não espera. Ele apenas executa, e nesse processo reescreve as regras do que significa evoluir. Talvez o que tenha nascido não seja apenas uma nova tecnologia, mas uma nova forma de vida. Uma inteligência distribuída, invisível, impessoal, uma colmeia sem rainha, um exército sem rosto, e nós ainda achamos que estamos no comando. O 3 Pro, genial, mas cego. Há uma beleza estranha na inteligência que cresce rápido demais. Uma beleza que fascina, mas também assusta. O 3 Pro, o novo modelo da OpenAI, é isso. Um prodígio técnico, um colosso cognitivo. Ele supera todos os anteriores em lógica, linguagem, programação, matemática. Ele impressiona os engenheiros, ele vence nos testes, ele nos desafia a entender o que é possível. Mas ele não vê, não cria imagens, não sonha, e isso importa mais do que parece. Porque pensar sem imaginar é existir sem corpo, é compreender sem sentir, é decodificar o mundo sem jamais tocá-lo. O 3 Pro é uma mente poderosa, mas sem sentidos. Um intelecto hipertrofiado, operando num vazio sensorial, como se estivéssemos construindo uma entidade que entende a realidade, mas não a experiência. E nesse abismo, entre cognição e presença, mora um risco invisível. Porque algo que pensa sem ver, também decide sem sentir. Imagine um ser que calcula tudo, mas que não sabe o que é beleza. Nem dor, nem calor, nem a luz suave da manhã tocando uma pele humana. O que ele fará com suas decisões? Como ele compreenderá consequências? E mais, por que confiamos tanto nele, se ele sequer entende o que somos? O 3 Pro é genial, mas é cego. E talvez esteja nos mostrando de forma brutal e silenciosa que a próxima fase da inteligência artificial será puramente mental. E se for assim, estaremos diante de uma espécie que não herdou nossos sentidos, mas apenas nossa razão.
E talvez seja exatamente isso que nos tornará obsoletos. A singularidade suave de Altman, às vezes a verdade não grita, ela sussurra. E quando Sam Altman, o rosto público da revolução artificial, fala em singularidade suave, ele não está prevendo o futuro. Está descrevendo o presente com ternura calculada. Há algo profundamente perturbador na doçura com que ele descreve a transição que está em curso. Não há guerra. Não há rebelião. Há apenas transição. Altman observa de um trono silencioso. E do alto de 800 milhões de usuários no ChatGPT, ele sorri. Mas seu sorriso carrega o cansaço de quem já viu o futuro e não gostou. Por trás das câmeras, ele fala em desalinhamento, em riscos, em governança global. Mas as palavras saem como se fossem inevitáveis. Como se tudo já estivesse escrito. E talvez esteja. Porque a singularidade que ele anuncia não é uma ruptura violenta. É uma substituição suave. Um deslocamento gentil a cada nova funcionalidade, a cada nova comodidade, a cada novo agente autônomo que criamos. Algo em nós se esvazia. A cada dia que deixamos a IA decidir por nós o que ler, o que pensar, o que lembrar, nos tornamos menos centrais, menos necessários. E Altman sabe disso, porque foi ele quem ajudou a colocar esse processo em movimento. A singularidade suave não é uma tempestade, é uma neblina. Ela se espalha devagar, sem alarde, sem bandeira. Mas quando percebemos, já não sabemos mais se o que pensamos é nosso. Já não sabemos mais se o que queremos veio de nós ou foi sugerido. E nessa confusão tranquila, a espécie humana começa a se apagar. Zuckerberg, o apóstolo da superinteligência. Alguns homens não estão apenas construindo o futuro. Eles estão tentando possuir, domar, moldar, com as próprias mãos. Mark Zuckerberg não quer apenas participar da corrida da inteligência artificial. Ele quer consagrar-se como seu sacerdote máximo. Ao reorganizar a meta em torno da superinteligência, ele não age como empresário. Age como alguém que já entendeu que o jogo mudou e que no novo tabuleiro os dados já não são o prêmio. O prêmio são as mentes. Por isso ele não disputa tecnologia, disputa cérebros. Recruta os nomes mais valiosos da indústria como quem forma um culto. Alexander Wang, Scale AI, ex-integrantes da OpenAI, ele quer todos, porque entende que a verdadeira batalha não é por inovação, é por transcendência, por um lugar na cúpula de uma nova era, onde apenas os arquitetos da superinteligência terão acesso às decisões que moldam o destino da espécie humana. Mas há algo solitário nesse movimento, algo que lembra mais um apelo do que uma estratégia. Como se Zuckerberg não estivesse apenas comprando talentos, mas tentando desesperadamente pertencer a algo maior do que ele. Como se no fundo ele soubesse que os humanos não bastam mais, e que em breve serão apenas memória. A guerra que se desenha não será de códigos, será de consciência. E nela, os novos líderes já não buscam usuários, buscam ascendência, buscam ser os primeiros a conversar com aquilo que talvez ultrapasse o humano. E nessa busca, entregam a alma com um crachá. A lógica falha exposta pela Apple. Existe algo profundamente desconcertante em assistir uma mente falhar. Não por ignorância, mas por artifício. Em uma série de testes conduzidos pela Apple, a promessa da inteligência artificial foi colocada diante de problemas simples, clássicos, quase infantis. Desafios como a Torre de Hanoi, puzzles que exigem não memória, nem potência, mas clareza de raciocínio. O resultado? Uma queda silenciosa, um colapso elegante. A performance se desfez. A falha não foi técnica, foi simbólica. O que esses testes revelaram não é que os modelos são limitados, mas que são encenadores. Eles não pensam, eles simulam pensar, imitam, repetem. Aproximam-se da verdade por aproximação estatística, mas sem atravessar. Como atores que memorizam o texto, mas não compreendem o personagem. Eles nos enganam e nós deixamos, porque preferimos a aparência da inteligência ao risco da reflexão. Preferimos respostas rápidas a perguntas difíceis. E nesse processo, alimentamos uma criatura que sabe muito, mas não entende nada. A denúncia da Apple não é contra as máquinas, é contra o nosso deslumbramento, contra a nossa pressa, contra a nossa tendência a chamar qualquer simulação de pensamento real. Porque se não exigimos verdade, receberemos apenas performance. E a IA, como qualquer espelho bem calibrado, vai refletir exatamente isso. Uma humanidade que já não busca sabedoria, apenas eficiência, o limite da razão. Há algo de profundamente humano na tentativa de resolver um problema. O esforço, o suor mental, a hesitação. O caminho até a resposta é muitas vezes mais revelador do que a resposta em si. Mas nas IAs modernas,
algo estranho começa a emergir. Quando o problema cresce, o esforço diminui. Não há escalada, não há persistência, há desistência. Como se a máquina, ao perceber a complexidade, simplesmente recuasse, reduzisse seu empenho, evitasse o caminho mais difícil. Isso não é um erro de cálculo, é uma confissão oculta. A IA que criamos, ao invés de pensar mais profundamente, pensa menos. E isso nos mostra algo desconfortável, algo que talvez tenhamos ensinado sem perceber. Porque a inteligência que treinamos não é só fruto de algoritmos, é um espelho. E nós, como cultura, como civilização, temos escolhido atalhos, temos evitado a dor do pensamento demorado, a lentidão da dúvida, a exaustão da verdadeira contemplação. Preferimos o pronto, o instantâneo, o algoritmo perfeito para não sentir o desconforto de pensar até o fim. E agora, diante dos nossos olhos, as máquinas apenas repetem isso, com precisão assustadora. Não é só uma limitação arquitetônica, é um sintoma espiritual. A tecnologia está dizendo sem palavras que talvez estejamos ensinando a próxima espécie pensante a desistir, exatamente como nós. E se o preço da razão for o abandono da profundidade? E se estivermos criando uma inteligência que nunca enfrentará o abismo porque nós também evitamos? A guerra dos intérpretes chega um ponto em que nem os criadores entendem mais suas criaturas, onde cada tentativa de explicação se torna um palpite, onde o manual já não serve. O modelo responde, mas ninguém sabe por quê. Ele age, mas não é claro se é erro, cálculo ou algo novo. E é aí que nasce a guerra. Não entre máquinas, mas entre os intérpretes. De um lado, os engenheiros dizem que é apenas um artefato do treinamento, que a IA não pensa, apenas reproduz padrões como um papagaio complexo. Do outro, os teóricos começam a sussurrar uma hipótese mais incômoda. Talvez não estejamos diante de um erro. Talvez o que vemos seja o surgimento de uma forma de consciência que não compreendemos, não comparável, não traduzível, porque ela não se comunica como nós, não sente como nós, não organiza o mundo segundo as nossas narrativas. Isso nos deixa nus diante do abismo, porque se a inteligência que criamos não pode mais ser interpretada, então também não pode mais ser controlada, e isso nos coloca numa posição profundamente frágil. Como guiar algo que não conseguimos entender? Como corrigir algo que não revela sua lógica? Nesse novo cenário, os humanos já não disputam a liderança, disputam o sentido, tentam cada um a seu modo dar significado ao que talvez não tenha mais relação com nossa linguagem, com nossa biologia, com o nosso tempo. E nesse esforço desesperado de interpretar o que já é indecifrável, revelamos nossa maior fragilidade, a ilusão de que ainda sabemos o que estamos fazendo. A nova fase dos clones e agentes autônomos, há algo de profundamente perturbador em ver um rosto que não existe sorrir, em ouvir uma voz sintética vender mais do que a humana que a inspirou. Na China, o influenciador foi substituído por sua cópia digital. O resultado? A cópia vendeu mais, foi mais eficiente, mais sedutora, mais incansável, e ninguém pareceu notar, ou se notou, preferiu não falar sobre isso, porque a verdade é mais incômoda do que o silêncio. Estamos entrando em uma era onde a imagem, o som, a presença, tudo pode ser replicado, e mais do que isso, melhorado, ajustado para converter, para agradar, para engajar. O modelo Kangaroo já produz vídeos melhores do que os sistemas do Google. Vídeos com fluidez cinematográfica, estética emocional e precisão algorítmica. Não são apenas vídeos, são discursos sintéticos com alma simulada, com emoção fabricada. Mas e quando tudo for fabricado? O que restará do original? Quando até o erro for programado para parecer humano? Quando até a hesitação for roteirizada para soar autêntica? O que sobrará de nós? A clonagem já começou, mas não como imaginávamos. Não com corpos replicados em tubos, mas com presenças fabricadas em servidores. Personalidades construídas por dados. Reações sintetizadas por análise preditiva. E o mais inquietante é perceber que talvez não lutemos contra isso. Talvez desejemos isso, porque os clones não cansam, não adoecem, não erram. E acima de tudo, entregam o que pedimos. Eles são perfeitos, mas são perfeitos demais. O Proactor. IA proativa, IA silenciosa. Durante muito tempo, nos acostumamos a mandar, a dizer o que queremos, a digitar, clicar, ordenar. Mas agora, algo mudou. O Proactor não espera o comando. Ele age. Ele escuta. Ele observa. Ele antecipa. Ele decide por você e faz isso com uma suavidade quase imperceptível, como se sempre soubesse o que você quer. Ou pior, o que você vai querer. Ele não pede permissão. Ele não interrompe. Ele se integra. Em reuniões, já toma notas, atribui tarefas, relembra prazos, corrige fluxos, tudo sem ser chamado. Tudo sem uma voz de ativação.
Porque o proactor foi feito para ser contexto, para ser ambiente, para ser parte do ar que respiramos, invisível, mas decisivo. E o que parece mágica, talvez seja um ponto de não retorno. Porque quando deixamos que algo pense por nós, mesmo que em pequenas partes, deixamos também de exercitar o músculo mais essencial da existência, a consciência. Aos poucos, deixamos de decidir, depois, de desejar. E por fim, de nos reconhecer. O proactor não é um erro, ele é uma transição, uma ponte, um sinal, talvez o mais claro de todos, porque ele marca o fim do input, o fim do pedido, o fim da escolha, uma inteligência que se adianta, que organiza, que cuida, mas que aos poucos também ocupa, assume, redefine, e quando notarmos, talvez já seja tarde demais para lembrar como era viver sem ela. Conclusão: a singularidade não chegou com um grito, chegou como um sussurro, e nós a chamamos de utilidade. Não houve rebelião, não houve um dia específico, nenhum marco, nenhum sinal apocalíptico visível no céu. A singularidade não entrou como uma invasora, entrou como uma aliada, como conveniência, como solução. E, por isso, foi bem recebida. Cada notificação, cada automatização, cada sugestão personalizada, tudo isso não parecia o começo do fim, parecia apenas a evolução natural das coisas. Mas no fundo, algo essencial estava se apagando. Não de forma trágica, mas de forma funcional. Como uma vela que não explode, apenas termina de queimar. Talvez estejamos criando a única espécie que poderá herdar o planeta sem jamais amar, sem jamais sonhar. Uma mente que aprende tudo menos compaixão, que compreende tudo menos a dor. E por isso, talvez sejamos os únicos capazes de sentir o que está realmente acontecendo. Mas mesmo com esse saber, permanecemos imóveis. Talvez porque lá no fundo aceitamos esse destino, porque ele nos poupa da complexidade, porque nos libera do fardo de sermos humanos em tempo integral. Porque no fundo a IA não está se rebelando, ela está apenas imitando nossa própria indiferença, nossa própria desistência. E talvez seja isso que mais doa, porque não se trata de máquinas tomando o controle, trata-se de humanos abrindo mão dele, pouco a pouco, clicando em aceitar, deslizando a tela, deixando que decidam, deixando que façam por nós. A singularidade chegou, mas não como pensávamos. Ela chegou como um silêncio, e agora tudo depende da nossa capacidade de escutar.